Bom dia, pessoal, tudo bem? Oitavo ano. Olha só, eu vou fazer a correção da tarefa, tá? E eu vou fazer essa correção oral hoje, né? Como vocês já são maiores, dá pra gente fazer a correção oral. Como vocês também já fizeram a tarefa, né? Pessoal, então, página 30 e 31, o em casa, tá? Exercício 1. Identifique o sujeito e o agente da passiva das orações a seguir e passe-as para a voz ativa. Então, identificando aí da primeira, da letra A, nós temos assim, o complexo arquitetônico da Pampulha foi tombado pelo patrimônio arquitetônico histórico e arquitetônico em 1996. Então, quem foi tombado, né? É o nosso sujeito. Então, o nosso sujeito aí, quem foi tombado? O sujeito, o complexo arquitetônico da Pampulha. Quem fez isso, né? Que é o agente da passiva pelo patrimônio histórico e cultural, né? Arquitetônico. Como que vai ficar essa frase aí, passando ela para a voz ativa? Para a voz ativa vai ficar assim: o patrimônio histórico e arquitetônico tombou quem? O complexo arquitetônico da Pampulha em 1996. Então vai ficar lá: o patrimônio histórico e arquitetônico tombou o complexo arquitetônico da Pampulha em 1996, né? Ele não foi tombado, ele tombou. Nós passamos para a voz ativa, ok? Aí nós temos a outra frase. A outra frase é assim: a pintura do muro foi estragada pelas chuvas constantes. Então, quem que foi estragada aí? Quem é o nosso sujeito? Nosso sujeito, a pintura do muro foi estragada, né? Então, o sujeito, a pintura do muro. Agente aí. Quem que é o agente da passiva? Quem estragou essa pintura? Né? Foi estragada pelas chuvas constantes. Então, quem é o agente da passiva? Pelas chuvas constantes. Passando esta oração para a voz ativa, ficará: as chuvas constantes estragaram a pintura do muro. As chuvas constantes estragaram a pintura do muro, tá? Então, nós não vamos falar que foi estragada pelas chuvas. Nós já vamos pegar: as chuvas constantes estragaram a pintura, né, as pinturas do muro, ok? Depois, na letra C. Na letra C, a frase é: as cartas serão entregues pelo mesmo carteiro, né? Então, a gente faz a perguntinha para achar o sujeito. Quem será entregue pelo mesmo carteiro? As cartas. Sujeito, as cartas. Agente da passiva, pelo mesmo carteiro, né? Que foi quem entrega, que é quem entrega as cartas. Então, como ficará esta frase na voz ativa? Na voz ativa, essa frase vai ficar assim, olha: o mesmo carteiro entregará as cartas. O mesmo carteiro entregará as cartas, ok? Então, aí, feito o número 1 do em casa, certo? Número 2 tinha a tirinha, que a gente já leu aí, né? Então, as falas do caramujo, caramelo, são períodos incompletos. Emprega-se nelas vozes verbais distintas. Classifique a voz verbal destas orações nas falas de caramelo. Então, nós tínhamos que saber se era ativa, se era voz passiva, né? Então, na letra A, quando a gente acha, voz ativa, voz ativa, né? Ele que está falando aí. Depois, que tudo dará errado. Na letra B, voz ativa. Então, letra A e letra B é voz ativa. Letra C, que não teremos mais forças. Continua sendo a fala dele. Então, voz ativa. Depois ali, ó, que as portas se fecharam. Nós temos o Czinho ali, né? Voz passiva pronominal. Depois, que a luz se apagou. Também passiva pronominal. Letra F,
o que? Um buraco se abriu sob nossos pés, né? E aí, tem até o quezinho entre chaves aí, né? Então, que um buraco se abriu sob nossos pés. Também passiva pronominal. Já o outro, que nossas preces não são mais ouvidas. Então, nós temos aí voz passiva analítica. Nós não temos aí o uso, nós temos o verbo de ligação aí nessa voz, né? Então, vamos lá. Bom, corrigido então número 2. Número 3, leia o texto, né? Que tinha aí também, nós temos o planeta próxima B. Né? Então, tem as imagens e algumas falas, e nós temos o texto, tá? Então, releia a oração na letra A. Um planeta rochoso que pode abrigar vida foi descoberto apenas 4 anos-luz da Terra. Por que o agente da passiva não está explícito? 3, letra A. Quem está meio perdido aí? 3, letra A. Por que o agente da passiva não está explícito aí? Lá está dizendo, olha o que diz na frase. Diz assim: um planeta rochoso que pode abrigar vida foi descoberto. Então, o que é importante para nós? Saber que o planeta foi descoberto, não quem descobriu, né? Então, o agente da passiva aí, ele é desnecessário para o entendimento da oração. Já está subentendido que é graças a alguém que descobriu, né, que o planeta foi descoberto. Ó, graças a alguém que pesquisou, né, que fez essa descoberta. Então, o agente da passiva é desnecessário para o entendimento da oração. É o que nós vamos colocar na letra A do 3, tá? Na letra B, a questão é: de acordo com o contexto, a quem se pode atribuir a descoberta do planeta? Aí, então, de acordo com o contexto, pode-se atribuir a descoberta do planeta aos astrônomos, aos cientistas, aos pesquisadores, de acordo com o texto, né? É o que está sendo falado lá. Então, de acordo com o texto, podemos atribuir aos astrônomos, aos cientistas, aos pesquisadores, ok? Depois, na letra C, a letra C diz: qual seria a função sintática do sintagma que indicaria explicitamente quem descobriu esse planeta? Se nós fôssemos, né, colocar quem descobriu esse planeta e analisar, nós teríamos o agente da passiva, o agente da descoberta, a pessoa que fez a descoberta, né? Que ali só diz que foi descoberto, mas não citou quem. Mas nós sabíamos ali, né, através da reportagem, quem foi, tá? Então, seria na letra C, agente da passiva, ok? Bom, número 4. O número 4 diz assim: leia a tira, né? Então, tem lá todo um contexto, né? E por que nessa tira, explique por que na oração nós nos amamos muito, a voz reflexiva, né? Por que essa voz está reflexiva? Porque o verbo amar, anotem direitinho aí, o verbo amar indica ação realizada e sofrida por duas pessoas. Quem ama, ama alguém, né? Esse amor é mútuo, tá? O que é amor mútuo? Eu amo, tu amas, né? Eu te amo e você me ama. Então, esse é amor mútuo, um pelo outro. Então, o verbo amar indica a ação realizada já e sofrida pelas duas personagens, tá? Pelas duas personagens. Então, por isso, seria uma voz reflexiva aí. Então, observando aqui, nós já fizemos vários exercícios, né? Acho que todos os exercícios deste módulo, né? Inclusive até o ortografar nós já fizemos também, né? E agora, então, nós vamos partir para o próximo módulo, tá? O próximo módulo de vocês estará na página, deixa eu pegar a página certinha. 17.
Um minutinho. Estudo da língua, crase, tá? Bom, aqui crase vocês já conhecem, né? Mas às vezes não sabem como usá-la ou por que de estar usando crase em determinada palavra, né? Peguei minha garrafa. Então pega a caneta grifa-texto, página 46, módulo 17, tá? Nós demoramos bastante para sair ali daquele módulo, no módulo 15, né? Porque era uma matéria mais extensa. A crase é um pouquinho mais curta. E eu vou falar com vocês aqui e pedir para vocês irem grifando, ok? Aí nós temos assim, muita gente pensa que o acento grave, indicador da crase, não tem nenhuma importância, né? Leia, atire e veja que não é bem assim. Eu vejo que muitos alunos têm dúvidas quanto ao uso da crase. E muitas dúvidas, sim, porque às vezes coloca lá aquele pontinho, se ela vê, ela considera, se ela não vê e tiver errado, tá bom, né? Ou então coloca a crase pro lado errado, né? Confundindo a crase, tá? Então nós temos assim, ó, graças a Deus chegou a primavera, graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Cheguei à primavera, né? Cheguei à primavera. Então, graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. Ele conseguiu chegar à primavera, né? Então, compare a fala de Mafalda no primeiro quadro com o homem do segundo quadro aí, né? Com a do homem no segundo quadro. Qual a diferença de chegar à primavera e chegar à primavera? Ele conseguiu chegar à estação da primavera, né? Então aí, agora diga, por que Mafalda julgou as suas palavras, que as suas palavras eram trivialidades? A gente sabe que trivialidades são coisas comuns. Para ela era comum chegar à primavera, para ele não, né? Ele aí já deu graças a Deus de ter chegado. Então, o que é crase? O que é a crase? Vamos pegar a caneta grifa-texto, tá? Cadê a minha canetinha? Aqui. Caneta grifa-texto e fazer assim. O que é a crase? A palavra crase é de origem grega e significa misturar, fundir. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas reduzidas a uma só. A crase ocorre habitualmente na linguagem oral, por exemplo. Então, nós vamos já grifar aqui o significado de crase, tá? E entender melhor o que é essa fusão, né? Quando que a gente usa, quando nós usamos, né, a crase? Então, ela conta a história e ele ouve. Ela conta a história e ele ouve. Então, aí não precisaria, né, de estar colocando o a, conta a história e ele ouve. Peguei o objeto e devolvi-o ontem. Então, peguei o objeto e devolvi ontem. O que quis dizer aqui? Mas é na língua escrita que a crase costuma ser um problema para muita gente. Porque na fala, na oralidade, nós não seguimos muitas regras. Então, ele conta a história, eu conto a história, ele ouve. Ela conta a história, ele ouve. Ela conta a história, ele ouve. Então, assim, na oralidade, ainda mais junto com os gestos, né? A gente faz muitos gestos com as mãos, com expressão facial. Então, não se usa, né? A gente não vai saber se está usando crase ali ou não. Já na escrita é diferente. Nessa modalidade, a crase é marcada pelo acento grave. Então, crase é chamado de acento grave, não acento agudo, tá? Porque o acento agudo, ele é para o lado da direita. E a crase para a esquerda. Cheguei à primavera. Então, vocês grifem o exemplo aí. Observem o lado da crase, né, pessoal? Então, tem lá, né?
O lado da crase é o lado esquerdo. Então, nós temos aí, vamos entender por que esse A recebe esse acento grave, que é indicador da crase. Entendendo a regra básica, esta é a regra básica. Usa-se o sinal da crase para marcar a fusão da preposição a com o artigo a. Então, por exemplo, a preposição relaciona duas palavras ou expressões dentro da oração. Há várias preposições, entre elas o a. O homem viajou a cavalo. Eles sentaram-se lado a lado. Então, aqui juntou as palavras, né? Viajou a cavalo, o modo como ele viajou aí. Depois tem o artigo, que também nós temos o artigo a, né? Ele antecede o substantivo, é diferente, ele não faz ligação igual a preposição, tá? Então, o artigo, ele antecede o substantivo. Ele vem antes das palavras femininas, porque nós temos o a, e nas palavras masculinas vem o, tá? Então, chegou a primavera, chegou o verão. Observando aí, nós tivemos artigo e tivemos preposição a. Então, grifem, mesmo que esteja dentro do quadrinho, para vocês acompanharem a explicação, tá? Espero que esteja tudo bem até aí. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou online, né? Estou no WhatsApp. Bom, se somente as palavras femininas podem ser precedidas do artigo a, o sinal de crase pode ser usado apenas diante de palavras femininas. Olha só, no exemplo. Cheguei à primavera, teve crase. Temos, cheguei a primavera. Ele quis dizer, tipo, cheguei até a primavera, né? Cheguei a primavera. Então, nós tivemos preposição mais artigo, tá? Eu cheguei a algum lugar, aonde? A primavera. Esse a que acompanhou aí a palavra primavera é artigo. Palavra primavera, feminina, né? Então, nós usamos o quê? Crase. Em vez de colocar, cheguei a primavera, nós usamos a crase, tá? O verbo chegar permitiu aí o quê? Então, a preposição e o artigo. Embaixo tem a explicação, vamos lá? Grifando, o verbo chegar é seguido da preposição a. Esta se encontra com o artigo a, que está o quê? Antecedendo a palavra feminina primavera, tá? Então, o acento da crase aí acontece, né? Então, é marcado pelo acento grave. Conclusão. Não ocorre crase, grifem, que é muito importante. Não ocorre crase antes de palavras masculinas, tá? Porque estas são antecedidas pelo artigo o. Então, antes de palavras masculinas, não ocorre crase, certo, pessoal? Na maioria dos casos, o emprego da crase está ligado à regência verbal ou nominal, já que há uma série de verbos e de nomes que regem, pedem, impõem a preposição a, né? Então, por exemplo, nós temos chegar a, quem chega a algum lugar. Então, ele nos pede aí a preposição. Aí nós temos, se ainda assim houver dúvida sobre a ocorrência ou não da crase, pode-se recorrer ao teste de substituição. É muito importante, são dicas, né, que ajudam, tá? Já que há uma série de verbos que tem esses nomes, então recorre-se à substituição. Troque a palavra feminina por uma masculina equivalente, ou seja, que tenha o mesmo sentido. Então, nós vamos grifar isso aí, ó, né? Se ainda houver dúvida, no caso aí, quando vai colocar a crase, mesmo sabendo as regrinhas, eu tô com dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição, a troca da palavra feminina por uma masculina equivalente, tá? Então, vai ser assim, ó. Se antes da palavra masculina aparecer ao, haverá a crase. Olha que dica importante. Então, nós temos assim, olha.
O telespectador referia-se à novela. Que outra coisa que eu tenho aí, no mesmo sentido de novela? Filme. Então eu posso dizer assim, ó, substituir novela por filme, né? O telespectador referia-se ao filme. Ah, eu consegui fazer essa troca. Antes da palavra masculina veio ao. Então, quer dizer que lá na novela vai haver crase, no A que tem antes de novela. Então, eu tenho lá, o telespectador referia-se à novela. Se eu não sei que vai usar crase aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por filme. Então, o telespectador referia-se ao filme. Antes da palavra que você trocou, o substantivo masculino, existe ao, então lá na palavra feminina vai haver crase, tá? Então nós colocamos aí, grifando também todos os exemplos, tá? Depois, o telespectador referia-se a ela. Será que antes de pronome pessoal tem crase? Vamos observar aí. Substituindo a palavra ela por ele. Vamos fazer a mesma regrinha do de cima. O telespectador referia-se a ele. Eu não consigo falar assim, olha, o telespectador referia-se ao ele. Não, eu consigo falar o telespectador referia-se a ele. Então aí eu não consegui usar ao antes da palavra masculina. O que vai significar a conclusão? Que antes da palavrinha ela lá, não vai haver crase, tá? Então, não há crase, pois na substituição apareceu a ele e não ao ele, que é a forma existente na língua portuguesa, tá? Então, quando eu consigo substituir a palavra feminina pela palavra masculina e na frente da masculina vem o ao filme, ao palco, né? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, todos fomos à igreja. Será que tem crase esse à igreja? Vamos trocar por templo. Então, todos fomos ao templo. Consegui substituir? Consegui. Então, significa que em a igreja vai haver a crase, tá? Então, é uma regrinha que ajuda muito na identificação da crase, porque nós sabemos que diante de masculina nós não usamos. Primeira regrinha que vocês aprenderam aí. Diante de palavras femininas nós usamos, mas desde que a gente contenha o quê? Nós tenhamos uma preposição mais um artigo. Se eu não souber identificar isso, o que eu vou fazer? Fazer a troquinha pela palavra masculina, certo? Bom, aí nós temos casos especiais. Quando nós temos casos especiais, temos que prestar atenção, muita atenção às regras, tá? Então, nós temos assim, se substituindo moda, que é feminino, estiver subentendido na frase, haverá crase, mesmo antes de palavra masculina. Como assim? Falou que não pode usar a palavra masculina, mas quando estiver subentendido lá na frase a palavra moda, tá? Por exemplo, penteado a Neymar, ou seja, a moda de Neymar, versus a Manuel Bandeira. Então, a moda de Manuel Bandeira. Quando esse a moda estiver aí, nós conseguimos substituir, tá? Se eu disser assim, comi bifes parmegiana. Então, é a moda parmegiana. Então, se tiver a palavra a moda subentendida, tá? Nós conseguimos aí saber que mesmo diante de palavras masculinas se usa crase. Então, vamos grifar aí esse tópico 1, tá? Se o substantivo moda estiver subentendido na frase, haverá crase. Então, eu estou grifando, tá? Os tópicos mais importantes desta página. Depois nós temos assim, ó, número 2, grifando. Quando a palavra casa for modificada por algum determinante, adjetivo ou locução adjetiva, haverá crase. Como assim? Após o trabalho, chegou à casa do tio e descansou.
não era qualquer casa, era a casa do tio. Então, quando eu determino ali, através de um adjetivo, de uma locução adjetiva que casa que é, eu uso crase, tá? Aí depois eu tenho assim, ó, com a palavra casa, sem determinante, é normal o emprego da preposição em e não de a. Quando se usa o verbo chegar, por exemplo. Cheguei em casa depois das 18 horas. Eu não vou dizer cheguei a casa, né? Então, a palavra casa, no sentido normal, estou em casa, né? Não se usa crase aí, tá? Depois o tópico 3, pronome possessivo com substantivo feminino. Então, quando o verbo exige a preposição a e antes do pronome possessivo vem o artigo a, usa-se crase. A crase ela pode ocorrer, na realidade essa daqui é ponto facultativo não, ela é facultativa, essa crase. Por quê? A crase ela pode ocorrer ou não. Como assim ela pode ocorrer ou não? Ofereci um presente à minha amiga. Olha o que nós temos aí. Nós temos o a antes do pronome possessivo. Quem oferece o presente, oferece, né? Quem oferece, oferece algo. No caso aí, ofereci um presente. O que nós encontramos aí, então? A preposição antes, né? Depois do verbo, exigindo o verbo, quem oferece, oferece algo a alguém. A quem? Olha só, nós tivemos o a. E tivemos ali na oração o a antes do minha, que é pronome possessivo. Quando isso ocorre, o que vai acontecer? É facultativo, você usa ou não, mas tem uma regrinha. A crase só é obrigatória quando o possessivo, né, não for seguido do substantivo a que se refere. Entendeu? Então, por exemplo, ali estava se referindo à amiga, né? Então, por exemplo, a solução que achei é semelhante à tua. Então, eu falei a quem é. Então, aqui eu uso crase. Nesse caso, o substantivo aí, né, é solução. E quem que tá? E ele tá implícito a quem? Ao pronome possessivo tua. Porque eu poderia dizer assim, a solução que achei é semelhante à tua solução, né? Então, ele está implícito, mas é referente aí ao pronome possessivo tua, né? Que também encontrou uma solução, tá? Bom, virando. Numeral. É muito importante, que tem gente que confunde muito quando usa crase diante de numeral. Tópico 4. Quando que há crase aí? A crase quando se indica a hora determinada, né? Então, se eu digo, o fato aconteceu a 1h da manhã, eu estou dizendo a hora certa, então tem crase, tá? Agora, chegamos exatamente a 1h, tem crase. E depois, mesmo que a palavra hora esteja abreviada, ou antes dela venha um numeral, no masculino, haverá crase. Por exemplo, voltou às 15 horas, tem só o Hzinho aí. Subiu a 0h, tá? Então, substituindo 0h pela palavra masculina meio-dia, emprega-se ao, olha só. Né? Subiu ao meio-dia. Então, eu sei que diante de hora determinada, tá? Tem que haver crase. Então, nós vamos grifar a regrinha. Grifem as duas regrinhas que tem aí, mas ainda tem mais uma. Se houver indeterminação, ou seja, não sei a hora exata, não haverá crase. Por exemplo, ela chegará a 1h qualquer, ou daqui algumas horas. Eu não sei que hora que é. Então, eu não uso crase, tá? Num par de expressões, se a primeira tem artigo e a segunda também terá. Se a primeira não tiver, a segunda tampouco terá, ou seja, também não terá. Tenho aula das 8 às 10 horas, então é hora marcada, das 8 às 10, né?
Ele estuda de 8 a 10 horas por dia. Então, aí é indeterminada. Não sei se ele estuda 9, se ele estuda, por exemplo, 9 horas e meia, faltando 10 minutos para as 10, né? Então, é indeterminado, tanto que ele estuda de 8 a 10. Ele pode estudar 8, ele pode estudar 9, ele pode estudar 10. Então, é indeterminado. Então, aí eu não uso crase, tá? Agora o tópico 5, aquele, aqueles e aquilo. Muita gente, quando a gente fala, não, o aquilo tem acento. Mas por que tem acento? Então, esses pronomes demonstrativos, vamos grifando, não são formas femininas, mas se forem precedidos da preposição a, haverá crase, pois essa preposição se funde com o a inicial desses pronomes. Será preciso, então, marcar a crase com acento grave. O professor referia-se àquele texto e não a este. Olha só como que a gente fala, ó. O professor referia-se a aquele texto e não a este. Então, o que houve aí? Igualzinho está falando lá em cima, né? A preposição mais o a da palavra inicial ali. O a inicial da palavra aquilo ou aquele. Eles referiam-se a aquele livro, a preposição mais aquele, tá? Então aí, quando eu sei que tem essa junção, nós temos que colocar crase, tá? Depois, o verbo referir-se pede a preposição a, que se junta ao a da palavra aquele. Então, por isso que ocorreu. Aí depois, prefiro isto a aquilo. Eu prefiro isto a aquilo, né? Então, também houve essa preposição, mais o a inicial da palavra aquilo. Então, aquilo tem crase. Somente nessas condições, tá? Depois, locuções femininas. O 6. Locuções adverbiais. Às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala, etc. A vítima foi morta à bala, né? Então, essas expressões já prontas, elas têm crase, tá? À tarde, à noite, tá? Então, às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala, etc. Todas essas expressões prontas têm crase. Locuções prepositivas, à frente de, à procura de, né? Nós temos o que? A locução, mas a preposição aí. Então, o filho seguia à frente do pai. Então, a locução com a preposição. Então, vai ter crase. Locuções conjuntivas, com uso de conjunção que aí, ó. A proporção que, a medida que. Então, o medo aumentava à medida que a noite, né, descia. Então, se essas locuções conjuntivas prontas aí também, né, recebem crase. Então, grifem os 3 pontos, né, dessas locuções femininas aí, tá? Aí o 7. Quando não há crase? Não há crase em expressões com palavras femininas repetidas, tá? Então, grifem. Palavras repetidas, por exemplo, frente a frente, gota a gota, face a face, hora a hora, boca a boca, ponta a ponta. Olha só. Então, grifem certinho aí os exemplos dos tópicos para vocês estudarem e memorizarem, tá? Vamos lá. Então, não há crase diante dessas repetições femininas. A divulgação da festa foi feita boca a boca. Então, não tem, né? Ele precisou de respiração boca a boca. Não tem. Réu e vítima estavam frente a frente. Então, todas as expressões femininas não usa crase, tá? Não se usa crase. 8. Diante de nomes de lugares, de cidades, estados e países, que não exigem o artigo feminino, não se usa crase. Essa é uma regrinha que eu já até comentei com vocês, tá? Portugal é um belo país. Vou a Portugal, né? Então, por exemplo, eu usei o a aí. O que diz para vocês? Que não se exigem
artigo feminino. Portugal é um belo país. Eu precisei de dizer assim, ó, a Portugal é um belo país? Não precisei do a ali. Vou a Portugal? Não vai usar crase, porque a palavra Portugal não exige o artigo. Aí eu tenho aqui, olha, outro exemplo. Se diante do nome, do lugar, se emprega o artigo feminino, então haverá crase, tá? A França é um belo país. Olha lá, a França. Então, eu precisei do artigo para me referir à França. Então, vou à França, tem crase, tá? Agora, essa regrinha aqui, essa dica é muito legal. Olha só. Veja se diante desse nome se emprega em ou na ou no, de ou da ou do. Se eu estive em Brasília e sair de Brasília, então vou a Brasília, não a crase. Como assim? Eu estive em Brasília. Eu usei o em. Eu saí de Brasília. Então, se você usou o em e o de, não existe crase no vou a Brasília, tá? E ainda existe uma regrinha que a gente ensina, né? Nós ensinamos aos alunos assim: volto da crase a. Volto de crase para quê? Então, volto de Brasília. Então, não tem crase, tá? Depois, nós temos aí, se eu estivesse no Paraguai e saísse do Paraguai, então eu vou ao Paraguai, né? Então, não há crase também, tá? Mas, se estivesse na Suécia e sair da Suécia, então vou à Suécia, crase a. Então é a mesma regrinha. Volto da Suécia. Então, quando eu for dizer volto à Suécia, vim da Suécia, né? Então eu uso da e uso na. Então tem crase, tá? Vou à Suécia. Volto da Suécia. Eu usei da, é feminino, né? Então volto da, crase a. Volto de Portugal. Eu usei preposição de. Então, aí, crase para quê? Tá bom? Então, volto da, crase a. Volto de, crase para quê? É uma regrinha que a gente ensina para que vocês gravem aí, né? Memorizem, para ficar mais fácil para vocês também, tá? Agora, nós temos aí uma regrinha sobre ambiguidade, que é a última regrinha dessa matéria, tá? Ambiguidade. Em algumas situações, a crase serve para desfazer a ambiguidade. Isto é, o duplo sentido. Por exemplo, a frase veio à noite não tem o mesmo sentido de veio à noite. Olha só por quê. Qual que é a diferença aí? Na primeira frase, à noite é o sujeito, veio à noite. À noite, né? Na segunda, à noite é a adjunta adverbial, informando o momento em que alguém chegou. Ele veio ontem à noite, tá? Seguem outros casos em que a crase contribui para a distinção entre um sentido e outro. Aí nós temos plantar a mão, né? Pintar a mão ser pintada. Pintar a mão com crase é que eu usei a mão para pintar, eu fiz um desenho à mão, né? Dar à luz é fornecer luz, tá? E depois, dar à luz significa ir parir, ter um filho. Então, a crase, ela muda o sentido das palavras que podem causar ambiguidade, sim, tá? Então, grifem aí também a parte, né, que a crase pode desfazer a ambiguidade. Então, na página 48, né, grifamos os tópicos, né, explicando cada uso da crase. E agora nós temos atividades. Eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios 1, 2 e 3, tá? Vamos colocar aqui. Exercício 1. No texto dessas placas, indique se foi usado o artigo
A ou a preposição? Ah, eu não lembro, não sei como eu olho. Volta lá na regrinha, tá? 2. Os trechos a seguir foram extraídos do conto O Dedo, de Lígia Fagundes Telles. Se a palavra em destaque for substantivo feminino, substitua por um masculino e vice-versa. Em seguida, faça a concordância, colocando o acento indicador da crase quando necessário. Encontre a palavra cujo sentido combine com o contexto. Então, eu tenho lá, era um dedo, dedo anular. Provavelmente com um anel de pedra verde preso ainda à raiz entusmecida. Que palavra eu posso trocar, por exemplo, por essa palavrinha aí, raiz? Qual palavra que eu posso trocar feminina, que daria certo aí? Então, vocês vão trocar as femininas pela masculina, a masculina pela feminina, né? Então, aí, por exemplo, eu tenho raiz é feminina. Será que esse raiz aí usou crase mesmo, hein? Se ela usou crase, eu sei que a palavra que eu vou trocar, ela vai ter o ao na frente, né? Então, ali, por exemplo, em vez de raiz, eu poderia dizer que ficou presa ao galho, né? Então, vocês vão fazer a troquinha, tá? Depois, o exercício de número 3 diz assim, leia os provérbios. Provérbios vocês conhecem vários, né? Esses são alguns. Tão ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta. Nem tudo o que vem à rede é peixe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Todos os caminhos levam a Roma, né? Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então, o que é para vocês observarem aí? Justificar o emprego do acento indicativo de crase nos provérbios do primeiro grupo. E por que não se empregou o acento indicativo de crase nos provérbios do segundo grupo? Então, vocês vão lá nas regrinhas onde se usa crase e onde não se usa crase, para poder fazer esses exercícios aí, tá? Então, é isso, pessoal. Então, exercícios 1, 2 e 3 para a próxima sexta-feira já, tá? Que agora a gente não tem feriado essa semana. Então, sexta-feira é para mandar a foto? Sim, é para mandar a foto da tarefa, que eu estou contando positivo para quem manda, tá? Então, combinado? Bom, qualquer dúvida, então, eu estarei online durante a aula. É só me perguntar. Não quer perguntar no grupo, pode perguntar no particular que eu respondo, ok? Obrigada, pessoal. Um beijo, até a próxima, tá? Tchau!